Olá, meus amados e amadas, Deus te abençoe. Hoje, 24 de janeiro de 2025, sexta-feira, os dias estão passando rápidos. Isso está previsto na Bíblia, viu? Te prepara. Vamos aqui continuar nossas reflexões no livro do profeta Isaías, capítulo 5, iniciando o capítulo 5, hoje, versículos 1 e 2. Diz assim a gloriosa palavra de Deus. Agora cantarei ao meu amado um cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fortíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Amém? A pessoa você plantar um negócio e dar outro diferente, né? Isaías usa aqui no capítulo 5 uma parábola para mostrar uma realidade de Deus, do reino de Deus, daquilo que deve ser a nossa compreensão e obediência a Deus, tá certo? Vamos aqui aprender um pouco com a Escritura. Deus nos abençoe nesse dia tão gracioso. Versículo 1 do capítulo 5 diz assim, começa assim. Agora cantarei ao meu amado um cântico do meu amado a respeito de sua vinha. O profeta, nos versículos 1 e 2, ele vai fazer esse cântico, uma declaração de amor, o amor que Deus tem assim pelo seu povo, né? Pelos seus escolhidos, né? Meu amado aqui é Judá mesmo, naquele contexto, tá certo? Judá estava lá e é o amado escolhido de Deus, é o povo de Deus naquele contexto do Velho Testamento. Então, Judá, povo escolhido de Deus. Amém? Então, esse cântico aí para o seu amado, para Judá. E vai dizer, o meu amado teve uma vinha num outeiro fortíssimo. Judá, eu vou dizer assim, imagine uma planta que é plantada num lugar de ribeiro, que seja bem aguada, bem cuidada, né? Então ele vai dizer, o meu amado teve uma vinha no outeiro fortíssimo. O Salmo 42, ele fala de um outeiro como sendo um monte nas proximidades de Jerusalém. Esse fato não é nem tão bem comprovado, mas parece que onde nasce o Rio Jordão, isso é um fato que tem, não é bem comprovado, mas existe, tá certo? O Salmo 42 vai falar desse outeiro, que é lugar de fertilidade, lugar de segurança, né? Porque é um lugar alto, tá certo? É um monte. Então, Judá era essa planta plantada aí nesse lugar fortíssimo de segurança, que tinha a proteção, prosperidade, todas essas coisas de quem está na mão de Deus. Amém? Isso é verdade. Olha, querido, isso acontece a mesma coisa hoje para o reino de Deus, tá certo? O reino de Cristo, que é o reino de Deus, é a mesma coisa, tá certo? Lucas 20, do 9 ao 18, Jesus conta uma parábola. E ele disse que um cidadão plantou uma vinha e alugou essa vinha para uns cidadãos e foi embora. Aliás, ele não retornou. Ele mandou um empregado e depois mandou outro, dois sucessivamente. Os dois levaram a surra e voltaram com as mãos vazias. E depois ele resolveu mandar o filho. Os camaradas lá disseram, olha, esse é o filho, vamos matá-lo porque a gente fica com a herança dele. Nessa parábola, Jesus está dizendo o que Israel fez com Jesus no contexto que Jesus veio. E aqui, para ajudar naquele contexto, era a mesma coisa. O meu amado foi cuidado por mim, está aí, está me rejeitando, não me aceitou. É isso que ele está dizendo para ajudar. E é isso que Jesus diz nessa parábola de Lucas 20, capítulo 20 de Lucas, do versículo 9 ao 12. Leia lá, é bem interessante. Ele se refere ao judeu novamente que acabaram matando Jesus, né? Já tinham matado os profetas anteriores e agora mataram Jesus. Então, entender isso é muito gracioso, tá certo? Porque Deus sempre está cuidando, Deus sempre está chamando, Deus sempre está convocando. Deus escolheu um povo e agora vivemos na era da graça, ele está escolhendo pessoas. Amém? Não faça como Judá, não, no seu contexto, nem como muitos
nem como muitos na era de Cristo, depois que Cristo veio. Os próprios judeus fecharam o coração naquele contexto também, cerca de 2000 anos atrás, e hoje continua aí todo mundo aí fechando o coração. Vamos aqui ao versículo 2, assim, aprender também um pouco com o versículo 2, diz assim: Sachou, limpou-a, né? Das pedras e a plantou, de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas más. Eu vou destacar aqui cada assim, palavra que tem uma importância dentro do texto. Quando ele diz achou, quer dizer, escavou, tirou aquela parte ruim da terra. No sentido de hoje, aradou, né? Passou o arado, arou a terra, preparou a terra para plantar. Então, foi Deus que preparou Judá, escolheu, chamou, preparou, tá certo? Então, e diz, vides escolhida, por você ajudar o povo escolhido, naquele contexto, tá certo? Hoje você, meu irmão, que já entendeu a fé em Cristo, você é um escolhido e uma escolhida de Deus. Preste atenção, você não dá as costas para Deus, tá bom? Eu estou te ensinando para que tu seja mais abençoado ainda. Essa vida escolhida que era ajudar naquele contexto, não quis muita conversa mais com Deus, não. Diz que colocou uma torre, né, no meio dessa vinha. A torre aqui, ela representa, e eu vou te dizer isso, um lugar de segurança. Jerusalém, a terra prometida, vocês estão aí. Eu construí, prometi, vocês estão. Eu estou dizendo essa torre forte, lugar de segurança, tá certo? De Deus, que Deus colocou. Amém? E ele vai construir um lagar. Na Palestina antiga, os lagares eram construídos em pedras. Vamos aqui associar essa pedra a Jesus, né? A rocha que os edificadores rejeitaram, né? Essa rocha tem sempre uma representatividade de Jesus, tanto no Velho Testamento como no Novo. Mas vamos aqui, os lagares na Palestina antiga, eles eram construídos na rocha, uma parte de cima mais larga e mais rasa, e era para colocar as uvas e ser pisada, né? Se o cara tivesse chulé, o negócio complicado, né? E aí esse azeite passava, esse líquido lá passava pelo um orifício para um tanque inferior, mais estreito, e aí era feito de forma gotejante, ia saindo mais já meio purificado, depois era purificado mais ainda, tá certo? Então esse lagar é o lugar de, dizer assim, de purificação. Deus construiu, chamou, sachou, preparou a terra, chamou, colocou eles como uma vinha, assim, bem plantada, tal, colocou em segurança o lagar, lugar ali de fazer, tá bem. Mas aí o que acontece? No lugar de uvas boas, nasceram uvas más, bravas, né? Olha, Judá fez tudo o que era errado. É isso que o profeta está denunciando nessa parábola. Vocês são esse povo escolhido que Deus chamou, deu uma terra. Jerusalém estava dada, estava lá, terra prometida. Mas vocês estão fazendo tudo errado. Vocês, em vez de construir o que é bom, em vez de estar dando uvas boas, que é o bom testemunho, trazendo-se para hoje que o crente deve dar, testemunho correto. Eu vou assim, não precisa ser bom, não, tem que ser correto. Porque às vezes o que é correto não é tão bom, não. Dói, machuca. Para Deus é importante ser bom, não é importante ser correto, não é bom, não, tá bom? Então Judá fez tudo errado. Pecou. Ele pecou contra Deus, servindo a outros deuses, adorando a outros deuses. Olha, isso é idolatria, gente. Jesus condenou isso quando ele veio veementemente. Lá em Mateus 21, 33 a 46, ele tem outra parábola que ele vai dizer, também como de uma vinha, mas ele dá ali um outro sentido, mas que era uma demonstração do reino de Deus, porque a parábola, tanto no Velho Testamento como no Novo, ela é uma história contada naquele momento pelo profeta, aqui contadas por Jesus, e eu posso até lhe contar uma parábola, se eu criar aqui, não estou criando, estou falando da Bíblia, tá certo? Mas a parábola que Jesus contou, e o profeta contou no contexto de Judá, era para demonstrar uma realidade do reino de Deus e de Deus. Conta uma história para ver se entra pelo ouvido e aí enxerga, né, com os olhos espirituais e crê e se arrepende e retorna a Deus. É isso que Judá tinha que fazer.
Então, quando no contexto de Judá, e tanto quanto hoje, quando é contada uma parábola, é para demonstrar essa realidade do reino de Deus. Amém? Aqui está sendo contado no capítulo 5. Nós vamos continuar pelo capítulo 5. Versículo 1 e 2 é esse cântico onde o profeta está ali dizendo: olha, Deus fez aí, está garantindo, protegendo, abençoando. Vocês estão de bobeira, né? Estou atualizando aqui para nós. Vocês estão pecando, se voltaram para outros deuses, tá certo, mano? Eu quero concluir dizendo e orando no meu espírito para que você possa crer em Cristo, tá certo? Entender que Ele te escolheu. Quando nós cremos, é uma escolha de Deus, Ele revela a fé, isso hoje. E aí, para vivermos, amado, e darmos o testemunho verdadeiro. Evitar o pecado. Somos susceptíveis? Somos, tem uma natureza humana ainda. Só na eternidade que é transformada plenamente. Mas assim, como ele escolheu Judá para dar o testemunho correto, revelar Deus ao mundo naquele contexto, a mesma coisa hoje quando chamam crente. É um escolhido para dar esse testemunho. Creia nisso, somente creia. Creia em Cristo. Arrependa-se, porque o que Judá precisava fazer era simplesmente arrepender-se. É o que nós precisamos fazer hoje. Agora, arrepender-se nos faz nos voltar para Deus e aí fazer como Deus quer, né? Como a gente quer, não. A pessoa arrependida não vai fazer o erro. Se voltar a fazer, não é arrependimento, é só um remorso, tá certo? E tá aqui, aquele remorso, né? Aí no outro dia, ó, o couro come de novo, né? Ah, Jesus, estou usando uma linguagem contextualizada nossa, brasileira, nordestina, mano. Mas assim, o desejo do meu coração é que você possa entender. Judá só precisava entender isso. Vocês estão pecando, Judá. Estão idolatrando, estão adorando outros deuses, se voltem para mim. E aí continuaria na bênção. Foi levado cativo e você precisa se voltar para Jesus para você entrar na plena bênção de Deus. Não confunda essa bênção que você recebe um milagre, não. É a bênção da vida eterna, querido. Ter segurança, garantia, presença de Deus, relação com Deus plenamente, porque você confia e tem convicção dessa verdade. E a gente pode viver melhor por essa fé. Judá, naquele contexto, sofreu terrivelmente, tá certo? Olha, deixa eu dizer isso aqui para você. Isso é um ditado popular, tá bom? Estou só encaixando porque veio no meu pensamento. As pessoas dizem assim: comi o pão que o diabo amassou. Esse negócio está errado, tá certo? Eu comi o pão que amassou o diabo, que é Jesus Cristo. É assim que o crente diz, amém? Não somos canibais, não. Isso é simbólico, tá bom? Quando tomamos a ceia. Deus te abençoe, te guarde. O Espírito de Deus gere fé no teu coração em Cristo, hoje. Amém? Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Abençoe a minha casa também. Eu preciso da bênção de Deus todo dia. E abençoe o Brasil em nome de Jesus. Amém.